Sim, o Brasil perdeu. E o que isso mudará na sua vida? E agora? Eu não quero entrar aqui na meritocracia de dizer que eu não assisti o jogo, que eu não torci, né? Que eu não fiquei triste também com o resultado, porque eu estaria mentindo. Mas sim, eu assisti o jogo, né? Eu esperava ter um resultado diferente, porque apesar de tudo, né? Se o Brasil entrasse e fosse Brasil, jogasse com garra, com vontade, o resultado seria outro. Assim como foi no segundo tempo contra o Japão, quando a seleção entrou com garra, com vontade e foi atrás, o resultado também foi outro. Foram decisões que não deveriam ser tomadas, decisões que poderiam ser mudadas, que mudariam totalmente o rumo da partida. Um gol que iria mudar totalmente a trajetória, né, do jogo, se fosse feito no início, e se as oportunidades não fossem perdidas. Infelizmente, a situação do Brasil é essa. Ele perde, infelizmente ainda passa vergonha. Não sabe perder nem com honra. Mas enfim, eu espero que algum dia as pessoas sejam inteligentes para poder aprender com os erros. Pelo menos isso, né? Então, infelizmente, essa situação da seleção, ela é dependente muito de grandes craques, né? Infelizmente, a gente não está numa safra boa. E, queira lá, a gente veja novamente a seleção que ela foi um dia, né? A gente vai depender muito de eles investir nas categorias de base e fazendo jogadores, assim como a França faz, como a Alemanha, né, está fazendo. Mesmo ela não avançando, mas ela faz isso no país dela. Assim como a Espanha faz, né? E entre outros países. Mas você sabe por quê? A maioria das pessoas ficam tristes quando acontece isso. Elas se abalam, ficam pensando por isso por um dia inteiro, uma semana, um mês ou mais, e ficam lembrando disso, remoendo, né? Ou quando acontece, elas se abalam ao ponto de chorar, de, sabe, ficar profundamente triste. É porque a maioria das pessoas depositam a sua alegria e a sua felicidade nesses momentos, né? Porque se a gente parar para pensar, a realidade da maioria dos brasileiros é sofrida, né? Felizmente, a gente depende muito, em várias situações, de uma fuga, de uma coisa, porque a maioria da realidade do brasileiro é sofrida. Muitos trabalham onde não querem trabalhar, né? São infelizes no seu trabalho, né? Vivem recebendo algo que mal dá para poder pagar as contas. A maioria, felizmente, a realidade é essa. As dívidas são maiores do que o que a gente ganha, né, no trabalho. Muitas vezes, para uma pessoa solteira, é difícil, dependendo de onde ela mora, sobreviver só com salário. Imagine quando essa pessoa é só ela tem que sustentar uma família, mais de uma pessoa, tem filhos, né? Aí todo mundo que pode vai ter que trabalhar para poder sustentar a casa, querendo ou não. Então a gente recebe pouco e trabalha muito. Essa é a realidade, né? Financeiramente. Então a maioria das pessoas vive essa realidade. Muitos têm metas, muitos têm sonhos, mas infelizmente, por várias questões, estão presos nesse ciclo, né? São infelizes também, pessoalmente, muita gente é infeliz, né? Com o corpo que tem, com a saúde que tem, né? Com a mentalidade que tem. Ela pode mudar, todo mundo pode mudar, pode melhorar. Só que ela ainda assim vive presa a um ciclo, em uma mentalidade, em uma forma de pensar e ver o mundo que prende ela a ser esse tipo de pessoa. Logo, ela é infeliz financeiramente, feliz com seu corpo, infeliz também no relacionamento. A maioria das pessoas vivem em relacionamentos conturbados, perturbados, problemas, né? Problemas familiares. Então, a gente vive muito esse ciclo de sofrimento, né? Querendo ou não, o povo brasileiro é um povo muito sofrido, é um povo muito problemático, né? Essa é a realidade da maioria das pessoas. E aí, quando acontecem esses eventos, né? Quando é uma Copa do Mundo, né? Quando é, sei lá, um campeonato que ela gosta, um time que ela ama, né? Uma Champions League, né? E por aí vai, um Libertadores da vida, um Brasileirão. Quando acontecem essas situações, a pessoa terceiriza a felicidade dela a esses momentos, né? E aí, quando acontece isso,
Quando ganha, aquela felicidade, aquela euforia, né? Sabe? Aquela coisa. Mas quando perde, é aquela tristeza, é aquela dor, como se ela tivesse perdido. Mas não foi ela, foi o time, foi a seleção. Né? Mas a dura realidade é essa. Que a maioria das pessoas elas vivem essa realidade sofrida e terceirizam isso. Então, não só nisso, na questão de jogo de futebol, de Copa, mas você já percebeu que a maioria das pessoas que vão para festas, né? Festa, balada, rolê, essas coisas, elas vão com a intenção, muitas delas, de se dopar, de beber demais e tudo mais, porque tudo isso é uma forma dela se anestesiar, de ela fugir, dela ter essa fuga daquele problema, daquele ciclo. Então, meio que a única coisa que faz ela feliz é só isso. E aí, quando isso acaba, né? Quando um Brasil da vida perde, o time perde, quando a festa acaba, né? Quando a balada, o rolê, ela vai ter que encarar a dura realidade de voltar novamente para a rotina dela. A dura realidade de voltar novamente para aquela situação. Né? E quando ela voltar para essa realidade, ela vai novamente ter que lidar com essas dores. Né? Ser infeliz com ela mesma, ser infeliz muitas vezes no relacionamento, problema familiar, né? No trabalho. E aí esse ciclo repetitivo vai, e vai, e vai, e vai novamente. Então, por isso que a maioria das pessoas elas se abalam. Então, qual é o segredo para quando tiver essas ocasiões você assistir um jogo, se divertir e tudo mais, ser ali alegre, mas quando acontecer algo negativo, você também não se abalar, né? Ou caso você vá curtir, ou para uma festa, ou qualquer coisa, de você ir e não ir com a intenção de se dopar, mas ir, assim, se divertir e quando acabar você ficar tranquilo. É você cuidar da sua vida. É você melhorar a sua realidade. É essa a questão. Você vê pessoas aí, por exemplo, os próprios jogadores, quando acaba essas situações, eles ficam tristes ali, mas depois que acaba ali, eles, normal, porque eles vão voltar novamente para a realidade deles, que é muito boa. Eles ganham bem, eles têm uma vida legal, né, e tudo mais. Então, você me entende? Tudo que faz você ficar triste nessas situações, nessas circunstâncias, é a sua dura realidade, que você vai ter que voltar para ela. Né? Você vai ter que voltar para essa realidade infeliz, se você se encontra nela. Então, o segredo é esse, cuide dela, melhore. Você quer melhorar financeiramente? Né? Melhore, procure rotas alternativas de você melhorar a sua condição financeira. Ah, mas eu trabalho e não tem como eu fazer outra coisa. Mas aí o que é que você pode fazer? Você pode trabalhar, mas também você pode, em certos momentos, em vez de você curtir, você tenta algo novo ou procura alguma estratégia, alguma coisa que está dando certo. Aprenda alguma habilidade para poder melhorar, para você investir nisso e conseguir ganhar. Você consegue fazer isso pela internet, que hoje é um dos caminhos mais viáveis para fazer isso. Você pode fazer isso através do empreendedorismo, né? Empreendendo, você pode fazer isso através das vendas, né? Há vários caminhos. E foque nisso. E aí, pouco a pouco, você vai conquistando o resultado que você quer e vai melhorando. Sobre você melhorar pessoalmente como pessoa, você precisa parar e dar atenção a isso. É a única solução. É você parar e olhar como está a sua vida, cada pilar dela. Né? E aí você cuida de si, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo. Né? Não precisa fazer algo para você assim, ficar uma pessoa com a estética. Assim, não, você precisa só cuidar da sua saúde. Ser funcional, não ser sedentário, né? É você praticar exercícios, beber água, se alimentar bem e melhorar o seu físico, sua energia, seu corpo. Isso influencia muito na sua mentalidade, que é outra coisa que você também precisa melhorar. É você cuidar do que você coloca aqui dentro da sua mente. É você buscar conhecimento, se aprimorar, mudar a sua visão de mundo. Né? E à medida que você coloca esses conhecimentos
e vai, né, aplicando, você muda sua mente. E, consequentemente, você vai mudando também seu comportamento, né? E aí, logo as coisas começam a se inclinar e você começa a melhorar em cada área da sua vida. E se você entra nesse processo e você é perseverante, vai chegar uma hora que as coisas vão começar a acontecer, vai melhorar, a chave vai virar e você vai conseguir mudar de vida. E esse é o objetivo. E quando você mudar de vida e ao começar a alcançar os seus sonhos, aquilo que você almeja e tudo mais, aí sim sua vida vai mudar. Aí sim você vai poder assistir um jogo de futebol, uma Copa do Mundo, você vai poder até viajar e ir para lá, se sua situação financeira mudar. Você vai até ir para lá e ver pessoalmente tudo isso acontecendo. E queira o resultado seja negativo ou positivo, isso não vai influenciar em nada na sua vida. No que você vai se sentir, queira feliz, queira triste, isso não vai influenciar em nada na sua situação financeira, isso não vai se influenciar em nada, você pessoalmente como pessoa, mente, corpo, isso não vai influenciar em nada nos seus comportamentos. Então, o que influencia a sua vida é você mesmo. O que é que faz você se sentir feliz ou não são suas ações, o seu estilo de vida. Então, foque em mudar isso. Mudar a sua vida, evoluir, crescer, se desenvolver como pessoa. E aos poucos, ir conquistando o que você quer, melhorando, seja perseverante, disciplinado, e você vai alcançando o resultado que você quer. E próxima vez que o Brasil perder, não vamos torcer para isso acontecer, né? Que ele ganhe, sua vida continua a mesma. Ganhou, felicidade, alegria. Perdeu, tá tudo bem. A minha vida continua boa, continua feliz, porque eu busquei isso, eu conquistei isso. Então imagine, né, uma próxima vez que quando você entrar nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, de melhora, quando você estiver alcançando lá na frente os resultados que você quer, né, em todas as áreas da sua vida, e você tiver finalmente chegado à sua melhor versão, aí você vai, né, para um evento assim, você vai assistir, e quando acabar, né, quer um jogo, quer uma festa, quer uma diversão, quer qualquer coisa, você não vai ter mais aquela tristeza de pensar em uma dura realidade que você vai ter que voltar, de um ciclo repetitivo que você vai ter que viver novamente. Você não vai pensar nisso, porque você sabe que sua vida é boa, é feliz, é satisfatória, é próspera, como que fosse um filme. Porque você construiu essa vida, e isso é possível. Mas primeiro você precisa agir agora. Construir a cada tijolo, a cada bloco. Você precisa viver esse processo para poder chegar até lá. Então é isso. Felizmente, a maioria dos brasileiros, eles passam por essa situação, passam por essa tristeza e deixa coisas assim abalar ele. Só que a realidade é que essas situações, quer seja positiva ou negativa, não vai mudar em nada a realidade dele. O que muda a nossa realidade é a nossa ação. É a nossa decisão de mudar, né? E o nosso comportamento. Isso sim fará diferença na nossa vida. E não um simples jogo, uma simples diversão, uma festa, uma balada ou qualquer outra coisa. Mas apenas nós, nossa ação, nosso comportamento, nossa mentalidade, a forma que vemos o mundo, a forma que agimos, executamos. Muito obrigado por esse vídeo. Agradeço por você ter ficado até o final. Peço que você siga aqui, se inscreva nesse canal, o Lucas Divino, e me siga nas outras redes sociais, Kawaii, TikTok, Instagram, todas elas. E até o próximo vídeo.